Infelizmente, não é isso que a gente vê, não é? Às vezes, o cristianismo se torna uma religião que oprime, que tira a alegria de viver. Você vê crentes angustiados, medo de blasfemar contra o Espírito Santo, medo de estar fazendo alguma coisa errada diante de Deus, medo daquilo outro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, Paulo vai dizer mais adiante que essa liberdade não é libertinagem, por isso não perca na próxima segunda-feira, que é o complemento disso aqui. Tá? Na próxima segunda a gente vai ver o que é que Paulo entende por liberdade. Basicamente é isso, que nós somos livres para viver. Mas isso não quer dizer que nós somos libertinos. Há uma diferença entre ser livre e ser libertino, entre liberdade e libertinagem. Isso vai ficar claro mais adiante. Mas o ponto de Paulo agora é: vocês são livres, Cristo libertou vocês, não se sujeitem a jogo de escravidão. E aí Paulo, no verso 2, ele começa uma argumentação, como ele é o costume dele, apresentar argumentos e razões pelas quais ele está dando essa ordem. Não se submetam ao judaísmo. Por quê? E aí ele vem então argumentar. Veja só a primeira coisa no verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Cristo era o centro da pregação do apóstolo Paulo, é o centro do evangelho e era o centro da fé dos Gálatas. Antes dos judaizantes aparecer, Cristo era tudo para eles. Por quê? Morreu por eles, deu a vida por eles e era o caminho para a salvação. Mas agora, o que Cristo é e o que ele fez perderia completamente o valor se os Gálatas se deixassem circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão era o símbolo, a marca da justiça pela lei. A circuncisão era o símbolo da religião judaica legalista, que era oposta a Cristo. Eram irreconciliáveis. Você não podia ser um judeu circuncidado, praticante da lei de Moisés, querendo se salvar por isso, e ao mesmo tempo ser um cristão. Então, se eles resolvessem se circuncidar, aderir ao legalismo do judaísmo, Cristo não serviria para eles, Cristo não teria o menor valor para ele, porque são excludentes. Sistema de salvação pela lei e o sistema de salvação pela graça. Você não pode ser salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus e querer, ao mesmo tempo, obedecer à lei de Moisés para a sua salvação. São duas coisas que se excluem. Tanto é que Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vai ter valor nenhum para vocês. Não vai adiantar nada, não vai ser útil para vocês o que Cristo fez na cruz. Mais claro do que isso, impossível, né? Mais claro do que isso, impossível. E Paulo, veja a veemência com que Paulo diz isso. No início do verso 2, veja só. Eu, Paulo, lhes digo isso. O que é que ele quer dizer? Por que essa ênfase? Eu, Paulo. É claro que era ele. Mas por que ele lembra que é ele, Paulo, que está dizendo isso? Porque, primeiro, Paulo tinha sido um judeu. Tinha vivido debaixo da lei a vida toda. Segundo, ele tinha sido um fariseu, que era observador zeloso da lei de Moisés. Terceiro, ele foi convertido e ele experimentou a graça de Deus e a liberdade em Cristo Jesus. Quarto, ele é aquele que havia pregado para os Gálatas. Lembram? Eu, Paulo, estou dizendo isso aqui para vocês. Então, eu que preguei para vocês a liberdade e o evangelho em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha toda a autoridade para dizer isso. A vida de Paulo era uma pregação. Era um exemplo disso que ele está dizendo aqui. Um judeu, fariseu, conheceu a liberdade do evangelho, pregou esse evangelho para eles. Com autoridade, Paulo diz: se vocês quiserem ser o que eu fui, Cristo não tem utilidade nenhuma para vocês. Tudo isso que vocês fizeram, se converter, ser batizado, professar Cristo, ser batizado, participar da ceia do Senhor, ir para a comunhão dos irmãos como crentes em Cristo Jesus, isso aí não vale nada. Perde o seu valor se vocês se deixarem circuncidar. Verso 3, ele reforça. De novo,
testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Paulo aqui reforça com mais um argumento. O primeiro é que se eles se deixassem circuncidar, Cristo não serviria de nada. O segundo é que se eles se deixassem circuncidar, eles tinham que guardar toda a lei. Por quê?